Mas eu tenho uma experiência que foi mais pesada assim de terror, né? Que se puder contar, que me fez entender que se existe o bem, também existe o mal. Aham. Sabe assim, é uma coisa que foi bem para mim foi bem sinistro, porque aconteceu muita coisa. E isso aconteceu, eu tinha 15 anos, tinha 14 para 15 anos. E curiosamente, foi um dia antes de eu fazer a minha primeira aula de crisma. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje, para minha felicidade, que é sempre bom ter os amigos por perto e ter mais alguém para contar a história, porque gravar sozinho é um pé no saco. Vocês não sabem o quanto é, quer dizer, quem cria conteúdo sabe. Mas hoje eu tô aqui com meu amigão Rodrigo, Rô, Então, valeu. campeão europeu, diga-se de passagem, só a nata, hein? Sem Tempo é só a nata. A gente vai chegar lá. E para contar seus relatos, para contar por que ele gosta de terror. E é isso. Então é sempre bom ter um amigo aqui que gosta do terror também, que tem uns relatos bons para contar. Se apresenta, Rô, pra galera. Pessoal, beleza? Sou o Rodrigo Nader, sou preparador físico de futebol, especificamente hoje de futebol. Trabalho com o Lucas Beraldo no PSG, né? Então faço um trabalho mais personalizado com ele, junto ao PSG. E como o Rogerião falou, esse ano foi muito bom, né? Porque campeão da França, campeão da Copa da França, campeão da Champions, então seleção brasileira, enfim, agora participando do Mundial. Então realmente é uma parte bem bacana aí, mas já trabalhei em outros clubes, no São Paulo, Corinthians, trabalhei fora, trabalhei em Mianmar também, que é Legal. um terror puro morar lá, mas ter uma experiência fora também do país. Enfim, mas é isso, né? E aí eu vim para cá para contar um pouquinho das minhas histórias aí, do que eu já passei, das experiências, do que eu gosto. Vamos lá. E é isso. E assim, eu não queria falar nada, né? Aquele protocolo, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para não perder as novidades, sempre trazendo os amigos, amigos fodas, você viu, né? Amigos fodas para contar seus relatos, contar as histórias aqui com a gente. Tem os vídeos tradicionais aqui que vocês gostam, os vídeos de exploração. Então se inscreva para não perder nada, ativa o sininho, curte esse vídeo, porque eu sei que você vai gostar. Se lá no final você não gostar, se descurte, mas você vai gostar. E vira membro para dar uma força extra. Sabe que é um grande sonho da minha vida, reformulando a frase, um dia ser um grande comunicador no Brasil. E aí eu tenho algumas referências, assim, né? Sei lá, Silvio Santos, né? Aham. Que é o mais foda, Gugu, Faustão. E sabe o que eles faziam, né? Deixava a galera que eles convidavam encilada, né? Eu não queria falar nada não, mas quem sabe se você não virar membro aqui do canal Sem Tempo, não vai ter um sorteio de uma camiseta lá do PSG, né? Sacanagem, né? Não combina nada com o cara assim. Vamos ver, vamos ver. Brincadeira, Vamos ver. brincadeira, Quem brincadeira. sabe, quem sabe? Bem Faustão isso, né, cara? Porra, cara, o cara Não, fala, vambora, você não vai fazer vambora. isso. Vamos ver. Não, mas A gente agora, faz um sorteio aí, vamos fazer, vamos fazer. sem brincadeiras, torne-se membro para ter acesso a nosso grupo lá no Telegram, que a gente troca ideia. Tem conteúdo extra, tem sempre os bastidores aqui. E é isso, dá essa moral pro canal e agora é isso. Vamos começar a contar as nossas histórias aqui. E, pô, conheci o Rô, porque as nossas esposas são amigas, né? Sim. E aí, tipo, acho que a primeira vez não deu certo, que a gente ia sair todo mundo junto, aí saiu a Rê, né, minha esposa, com a Sá e o Rodrigo. Vai ficar Rô, Rê, Rô, Sá. E aí eu não fui, mas foi legal que a Rê chegou e falou, pô, você vai curtir o Rodrigo, porque ele tem a mesma vibe, fala as histórias de terror e Sim, tal. sim. Aí chegou uma hora que eu e a Sabrina não tinha que falar de terror e ele tava falando. Falei, pô, legal. E aí a gente começou a trocar ideia e é isso mesmo, cara, de tipo... Eu acho que na primeira vez que a gente se trombou, a gente já tava falando essas Pô, já maluquices, ficamos né? horas Já conversando tava na porta de contando casa lá, é história lá, verdade. pô, legal, cara. Muito massa. E a galera acha, cara, isso é legal de falar, porque, tipo, eu trampo na aviação há 15 anos. E a aviação até tem um elo com o cinema, que é meio histórico, um elo com o mundo audiovisual, que é meio histórico, né? Tem grandes personalidades da aviação que mexiam também com audiovisual. Mas, pô, você vê que tem gente em todos os segmentos que gosta de terror, que gosta de relatos, que gosta Sim, sem disso. dúvida. Então, por exemplo, você trabalha com esporte e curte terror pra caramba também, né? Mas você lembra quando isso chegou em você, que você falou, pô, gosto de terror por isso? Cara, eu sempre tive uma fascinação, assim, muito grande. O que eu me lembro do primeiro filme que eu assisti de terror foi Um Lobisomem Americano em Londres. Eu acho que foi Começou bem, o... começou muito Eu bem. acho que foi assim, que eu me lembro, acho que foi o primeiro de terror realmente que eu assisti, mas depois assisti todos os outros ali na
mais ou menos na sequência ali, mas esse foi o primeiro que me fascinou. E eu acho que por isso também que eu gosto tanto desse tema, né? Eu adoro, assim, eu acho muito legal, acho os filmes, eu acho bacana, gosto dessa parte até das histórias, do folclore, de tudo mais, né? Então eu acho bem bacana. E acho que foi o primeiro que eu me lembro, assim, foi o primeiro que realmente me prendeu, sabe? Assim, realmente me assustou quando eu era pequeno. Pô, e um Então, filmão, cara, um me filmão. assustou. E aí eu gostei, fui gostando dessa sensação, né? Eu até brinco que, assim, às vezes a gente tem umas sensações que nos dão prazer de uma outra forma, assim, né? De tipo... acho meio estranho isso, mas eu vou tentar corrigir. Porque, por exemplo, eu venho da luta, né? Eu venho do Aham. esporte de luta. Então, assim, eu gostava de lutar. E claro que eu venho do esporte de contato, então quem vai lutar no esporte de contato vai tomar soco também, vai Vai tomar chute, apanhar e vai vai apanhar e bater. vai bater. Então, Aham. e assim, você sente um certo prazer com isso. Então, e continuava, eu fiz trocentos anos aí, não vou nem falar, senão o pessoal vai saber a minha idade, mas 200 anos de artes marciais. Então tem isso, né? E aí o terror também é uma coisa que me fascinava muito, essa sensação do medo, que depois você aprende a controlar, você mais curte o susto, né? Mas Aham. assim, e as histórias, mas isso me atraía bastante. Então depois eu fui assistir Exorcista, enfim, Poltergeist e tudo isso que foi levando. Mas Só assim, referência foda. mas alguns filmes que eu gostava muito, por exemplo, que eu sou apaixonado, que é o Drácula de Bram Stoker, que acho que até vai sair uma nova versão, né? Saiu o Nosferatu agora, que é uma Aham, versão que é a versão da versão proibida, né? aham. E agora vai vir um filme do Luke Besson, acho que é isso, que é o cara que fez O Profissional, fez Que eu acho também. que é baseado Que é na obra de baseado Bram no Stoker. do Bram Stoker mesmo, que aí é uma vibe mais ópera, mais Isso. aquele vampirão, entrevista com vampiro, aquele Aham. vampirão mais bonitão, galã, mas ao mesmo tempo meio estranho, né? Sim. Eu acho que tá pra sair agora em Eu agosto. vi alguma coisa, vi trailer e tal, eu tava É. acompanhando, mas assim, mas um que eu sou fascinado, além do Lobisomem Americano em Londres, que eu gosto muito, é um de vampiro, que é o do Drácula de Bram Stoker, que eu acho fantástico. E assim, sempre que dá eu paro pra assistir um pouquinho, assim, às vezes estou em casa, vou assistir um pouco, assisto, e eu não enjoo. Eu acho bem legal, assim, Legal. dentre outros, né? E você, assim, tipo, a minha história com o terror e com essa parte de, tipo, fantasia, folclore e tudo mais é porque eu sou criado na roça e antes de ter acesso a filmes eu tinha acesso às histórias, né? Uhum. E aí, tipo, meu pai, meus avós, principalmente os meus avós e ali e até os vizinhos. Meu pai tinha bastante história também, contava bastante causo, mas uns causos malucos mesmo eram os outros parentes, né? Na sua família também tinha contador de história assim também? Tinha, Tinha terror dentro de casa? É isso que eu quero te perguntar, assim, sabe? De tipo. tinha. A minha mãe também sempre gostou muito, e a família Aham. da minha mãe é do interior também, de uma cidadezinha pequena aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, chama Santo Antônio da Alegria, então já é uma cidade folclórica também, enfim, uma cidade bem pequena. E todo mundo de lá sempre tinha aquela coisa de contar história, de contar. Legal. Então, assim, isso já sempre conviveu. Então a gente curtia muito ir pra praça, tipo numa sexta-noite, num sábado à noite, e o pessoal ficava contando história até 2, 3 horas da manhã, e depois a gente tinha que voltar para as nossas casas, né? E todo Aham. mundo com medo, que era todo mundo novo, 14, 15, 13 anos. E então assim, isso sempre esteve presente, né? Minha mãe também gostava muito de filme de terror, ficava com medo, mas gostava. Então a gente assistia, enfim, era bem legal, então tem isso. Mas eu tenho uma experiência que foi mais pesada assim de terror, né, que se puder contar, que me fez entender que se existe o bem, também existe o mal. Aham. Sabe assim, é uma coisa que foi bem para mim foi bem sinistro, porque aconteceu muita coisa. E isso aconteceu, eu tinha 15 anos, tinha 14 para 15 anos. E curiosamente, foi um dia antes de eu fazer a minha primeira aula de Crisma. A primeira reunião de Crisma, né? Aham. Foi um dia antes, exatamente um dia antes. Então, eu estava viajando, tinha por volta de 14 para 15 anos. Estava viajando de férias, voltei para São Paulo. E aí, nos encontramos todos os amigos, assim, no meu prédio. Então, uma galera, tinha 20 pessoas mais ou menos. E todo mundo conversando e tal, de repente, uma das pessoas falou assim, vamos chamar o morceguinho? Aí eu falei, cara, assim, eu gosto muito de bicho, de Aham. animal. Então, na minha cabeça ali de 14 anos, naquela época,
Falei, cara, será que eles acharam um morcego? Tipo, vamos chamar um morceguinho? Falei, É. eu pensei que era um bicho, assim, né? Na minha rua eles chacoalhavam bambu assim e o Exato, morcego exato. vinha. Aí eu falei, cara, né? Mas eu tinha dó, porque matava o Sim, às bichinho, vezes batia a batia. cabeça, né? E eu falava assim, cara, acho que eu vou lá, vamos lá, todo mundo. E aí eu falei pro meu amigo, Ricardo, eu falei assim, cara, o que é isso de morceguinho? E ele não falou nada, mas ele não foi estranho, assim, tipo, ele ficou mudo. Ele olhava pra mim assim e não falava. Falei, cara, que estranho. Mas beleza, vamos lá, todo mundo. Ixi, aham. Aí chegamos todo mundo, o meu condomínio onde eu morava eram prédios, e no final desses prédios, ali, eu morava no Bonfilhole, no Jardim Bonfilhole, ali no Butantã, e no final tinha a área de playground, quadras e as churrasqueiras, né? E aí tinha umas mesas de concreto, todo mundo sentou nas mesas, tava não entendendo nada, porque eu tinha acabado de chegar de viagem, tipo um dia antes, 2 dias antes. Aí o pessoal, vamos chamar um morceguinho. E tinha um cara lá que era primo da minha vizinha, que era um cara que eu não conhecia. E aí, de repente, o cara começou, tipo, sentou ali, começou a se mexer e tal, e ele mudou. Tipo, Incorporou mesmo. Ele mudou, ele começou a falar como um garoto. Aí eu olhei e falei, cara, o cara era um homem, tipo, já era um cara de mais de 18 anos, assim. Começou a falar que ele é um garoto e ele foi falando com todo mundo. Só que algumas pessoas ficaram com medo e já foram embora. Mas ficamos ali entre, sei lá, umas 15 pessoas. E ninguém tinha passado por isso. Não, eles já tinham feito isso uma Já vez. tinham feito uma vez. Já tinham feito isso uma vez. A maioria das pessoas ali. Aham. E eu não entendi nada, mas assim, eu como venho de uma família católica, né? Então, minha avó era muito católica, então... sempre assim, você sabe que se tem o bem, se tem o bem, tem o mal. Aham. Então, eu já falei, comecei a rezar ali quietinho. Eu falei, não, beleza, vamos ver o que tá acontecendo, né? E no começo eu até achava meio zoeira, assim. Aham. Aí o cara cumprimentava as pessoas de um jeito meio peculiar, assim, ele virava as mãos, assim, as pessoas tinham que segurar na mão dele. Só que ele foi conversando com todo mundo, um por um, assim, sabe? Ele foi tipo, fala com um, fala com o outro, fala com o outro. Quando foi a minha vez, eu tava um pouco afastado, ele me pulou. Ele pulou, assim. E aí começou a falar com os outros. Eu falei, cara, me pulou, beleza, né? Tipo, tô fora aí. Aí de repente ele virou assim e falou assim, cara, eu quero falar com você, mas com uma voz bem esquisita. Eu gelei na hora, fui lá, beleza, eu quero falar com você e tal, me cumprimenta. Eu falei, não vou te cumprimentar. Nossa. Porque assim... Tipo, Pega aqui e sai fora. eu falei, não vou te cumprimentar. Aí, não, me cumprimenta, não sei o que, tal, tu não vai, cumprimenta, tal. Eu meio que quebrei a brincadeira, tipo, a situação, né? Aí ele falou, não, aí começou a falar comigo, tentando me agradar, sabe assim? Foi muito, muito doido isso, cara, foi uma coisa muito doida. E ele começou a me agradar, tal. Aí eu fui meio que, tipo, desdenhando, assim, tal. E eu sempre, como eu falei, vinha das artes marciais, eu também tenho uma reação, às vezes, um pouco mais ríspida, um pouco mais Séria. firme, assim, séria. Então eu já me afastei e falei, não tem conversa. Nesse momento, ele mudou. Saiu esse menino, esse morceguinho, e entrou uma menina. Tipo assim, sabe? Entrou em cena uma menina. E o cara falou com uma voz de menina. Assim, ele mudou. Ele mudou completamente. Ele virou uma menina ali, sabe? Uma garota. E falou com todo mundo e depois veio falar comigo. Caraca. Aí eu falei, cara, não é possível. Isso aí é mentira, não é possível. E falou e conversou, pegou e me deu uma flor. Pegou uma flor do jardim ali do gramado e me deu. Eu falei, não quero isso. Aí o pessoal, não, Rodrigo, guarda, você não acredita? Eu falei, não, lógico que eu não acredito nisso. E todo mundo meio que, os meus amigos, né, meio tipo mudos, assim. E ficou nessa conversa. Eu falei, cara, não existe, tipo, papagaiada. Aí a minha vizinha falou assim, você não tem um instrumento na sua casa? Eu falei, não. Ela falou, não, se você quiser, ele pode ir lá na tua casa e quebrar uma corda do instrumento de corda, assim, tipo um violão, ele quebra, quando você estiver dormindo, ele quebra uma corda. Tá de brincadeira, você Sai tá... fora. Eu falei, não tem nada disso. E ficou nessa. Aí essa menina saiu e entrou uma outra pessoa que é como se fosse um preto velho. Eu não lembro o nome, ele falou o nome, eu não lembro. Caraca, o menino então chamava todo mundo ali. E aí, cara, isso foi muito chocante pra mim, cara. Tipo, foi uma coisa meio punk, assim. Eu falei, cara, só que nesse momento que virou esse preto velho, enfim, essa entidade um pouco mais séria, falando... E ele mudava a voz completamente. E meus amigos, todo mundo assim, tipo, ninguém abria a boca. Eu falei, cara, não é possível. Aí ele falou assim, aí isso foi bizarro, ele falou assim, você, tinha umas 15 pessoas mais ou menos, né? Vocês vêm pra cá. E botou uma galera pra um lado. E falou assim, você, vem pra cá. E aí pegou uma outra turma e foi pro outro lado. Aí ele falou assim, cara, isso foi muito louco pra mim. Ele falou assim,
que mês que você nasceu? Aí a pessoa fala, janeiro, março, abril, cada um tal. E vocês? Dezembro, 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 todo mundo de dezembro. Caraca. Aí eu falei, mano, não, tipo assim, eu sabia que ele não sabia de mim. Você não sabia de todo mundo ali que tinha? Não, nem eu sabia e todo mundo amigo. Tipo, Aham. eu não sabia que todo mundo. Eu falei, cara, que louco isso, tipo, eu não sabia. Aí ele começou a falar, eu falei assim, esquece, tipo, nem a pau. Não é possível. Eu falei, isso não é. Eu falei assim, aí eu pensei nesse momento. Eu falei, isso aí não pode ser do bem. Eu pensei. Ele olhou, juro por Deus, cara, ele olhou pra mim e falou assim, eu não sou o que você tá pensando. Eu falei, cara, você Que tá isso? maluco? Cara, eu juro, tipo, foi assim, a coisa mais Você é bizonha. doido. Eu falei assim, não é possível. Tipo, pensei, né? Eu falei, não é possível que ele tá falando isso pra mim. Aí eu peguei, me afastei, aí ele falou assim, você, que dia? Aí ele foi falando, as pessoas iam falando os dias, né? Tal, 21, 15, 1º de dezembro, tal. Aí eu fiquei por último, aí ele falou assim, que dia que você faz aniversário? Aí eu falei, dia 10 de dezembro. Ele falou, eu faço dia 12. Nós vamos fazer nossa festa junto. Eu falei, não vamos não. Eu falei, não vamos não, de jeito. E na hora, cara, olha pra você ver como é que era. Se não me engano, no dia 12 de dezembro, o São Paulo ia jogar final contra o. Não lembro se foi. Acho que era contra o Milan, ou poderia jogar a final. Porque eu acho que o ano anterior tinha sido no dia 12 de dezembro. Aham. E aí eu peguei e falei assim, não, cara, já pensou se for no dia da final, o São Paulo me perde essa final? Quer dizer, olha louco, tipo, a cabeça. Mas eu fiquei meio assustado. Eu falei assim, não vamos fazer nada. Aí ele falou aí eu pensei, né? Eu falei, isso é o demônio. Eu pensei, eu Aham. falei, isso é o demônio. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não sou o que você tá pensando. Ele falou de novo, eu não sou o que você tá pensando. Eu quero ser seu amigo. Aí eu falei assim, mas eu não quero ser seu amigo. Nessa hora, ele pegou e foi pra trás, assim, foi muito louco, cara, assim, e tipo, e isso aconteceu de uma forma assim, me marcou muito isso. Ele foi pra trás, encostou, tinha um poste assim, de luz normal, ele encostou no poste assim, ó, e caiu. Só que ele não caiu, desmaiou, ele simplesmente agachou. Ele caiu assim, ficou baixado. Eu falei, mano, acho que eu assustei o cara, falei alto ainda. Aí a prima dele foi lá, levantou, ele tava completamente branco, Rogério. Ele tava branco, branco. Ele é um cara com a pele bronzeada assim de sol, assim, e tava branco. Aí ele levantou meio tonto e tal. Aí todo mundo já começou a ficar com medo, começou um grito, outro não sei o quê. Eu falei, cara, vambora. A hora que a gente saiu pra ir embora, acabou a luz do condomínio. Apagou a Caramba. luz. Foi a coisa mais bizarra que aconteceu, assim, tipo, por isso foi uma coisa bizarra mesmo, assim, tipo, acabou a luz. Acabou a luz, eu falei, mano, vou embora. Aí a gente desceu em grupo, assim, porque cada um ia descendo num prédio, né? Tipo, os prédios. E o meu era o segundo da entrada pra fora, então era o penúltimo. Eu cheguei, entrei no prédio e falei, e agora tem que subir esse negócio de escada e o cara é meu vizinho. Eu peguei, subi de escada correndo, cheguei em casa, tudo sem luz. A hora que eu entrei em casa, a luz voltou. Nossa, Tipo, puta a hora que eu filme de entrei, terror que você eu viveu falei, cara, assim, foi né? muito louco. Aí eu falei, cara, eu rezei, rezei. E eu tava com a florzinha, eu tava com ela, era uma, tipo uma margaridinha, assim, uma. Na hora, cara, eu peguei, tinha em casa água benta, peguei, joguei água benta, rezei um Pai Nosso e taquei no lixo. Eu falei, só falta esse negócio pegar fogo, né? Mas não pegou, não aconteceu nada. Aham. Tipo, joguei e fui dormir. Mas, e aí, no dia seguinte, eu fui, rezei, rezei, rezei. E no dia seguinte eu fui pra reunião de Crisma. E aí as pessoas. Foi muito curioso que o rapaz da reunião ele falou assim, o Marcelo falou assim, se a gente sabia o porquê que a gente estava indo, né? Cada um ia falar a tua experiência. E eu peguei e falei, cara, eu tô vindo aqui porque eu tive uma experiência, e meus amigos estavam lá, né? Eu tinha 2 amigos que estavam ali também presentes. Eu falei, eu tô vindo aqui buscando mais conhecimento, mais religião, até porque eu tive uma experiência ontem que me mostrou que existe o mal. E eu não quero estar do lado do mal, eu quero estar do lado do bem. E aí foi a partir daí que acendeu também Aham. essa atenção. É, Né? assim, eu acho bom fazer um disclaimer, porque nesse momento alguém já deve estar pensando, já foi lá comentar que, tipo assim, pensamento de católico sobre, ou pensamento de evangélico Sim. sobre outras religiões. E não é isso. O Rodrigo está contando uma Não, pelo amor de Deus, não é experiência isso. de quando ele era jovem. Eu posso contar experiências minhas e você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Hoje eu ponho a minha mão no fogo aqui. O Rô é amigo de frequentar minha casa e não tem nenhum tipo de preconceito com religião nenhuma. Muito pelo Sim, pelo contrário. A contrário, gente, exato. eu durante muito tempo frequentei
religiões diferentes, e não cai também, não preciso ficar falando de todas aqui, assim como eu sei que o Rô hoje também tem conhecimento. Sim. Mas é você entender que existe um lado espiritual, né? Sim, sim. Eu acho que isso foi uma coisa que... É exatamente isso. Naquele momento eu não conhecia. Aham. Eu não tinha, hoje é completamente diferente. A gente Sim, convive com pessoas que independem da religião, é a energia da pessoa, né? Sim, Independe da religião. sim. Mas naquele momento, até por não conhecer nada, me assustou. E de repente é isso. De repente, naquele momento, podia ser uma coisa boa, podia não ser, né? Mas eu não conhecia, até por falta de conhecimento. E eu te falo mais. Eu acho muito difícil, tudo bem, tem pessoas que são. Como que se fala quando a pessoa nasce super inteligente? Superdotado? Superdotado. Tem pessoas que são superdotadas, mas eu duvido que seu amigo entenda o que ele estava fazendo. Não, Porque, tipo não. assim, os meus amigos que incorporam, que são do Candomblé, da Umbanda, e de outras religiões e tal, que chamam, conversam, fazem coisas diferentes, assim, enfim, eles passaram por um caminho de aprendizagem, não que não acontecia sem eles quererem, acontecia, sabe? Sim. Tipo, cara, vou contar uma situação para vocês, sem dar muito detalhes, porque, tipo, não vem ao caso também, porque nem sempre é uma pessoa que é próxima a mim, né? Pô, uma vez uma pessoa na minha frente sentou e, tipo, do nada ela mudou e ela baixou aquela pose clássica de Chico Xavier e começou a psicografar. E assim, é uma pessoa que... A minha mãe faleceu hoje já fazem 19 anos. Não, peraí, 2006, 10, quase 20, 19 anos. 19 anos. A minha mãe faleceu fazem 19 anos. Isso faz uns 4 anos atrás, então já fazia 15 anos que a minha mãe tinha falecido. Zero chance dessa pessoa nunca viu a minha mãe, porque minha mãe morou a vida toda lá em Itapeva, eu conheci essa pessoa em outra cidade e nunca teve contato com a minha mãe, nunca viu nada da minha mãe. E psicografou, era a letra da minha mãe, usando palavras que a minha mãe utilizava, entendeu? Falando coisas que a minha mãe falava, sabe? Expressões. E tipo assim, a assinatura, cara. Eu tenho essa carta, aí você pega a carta. E você pega um documento da minha mãe, que as coisas da minha mãe ficaram praticamente todas comigo, né? As receitas, as correspondências, as fotos. Então é só pegar a carta psicografada e a carta e um livro de receita da minha mãe. E você coloca um na frente do outro, é idêntico. E uma pessoa que nunca teve contato com a minha mãe. Então, tipo assim, eu não vou falar pra você. E eu já tinha passado por muita coisa na minha vida, cara. Muita coisa. Tanto boa, quanto ruim, quanto não sei. E, tipo, eu fiquei com uma sensação... Eu já velho, tipo, já para fazer meus 30 anos, já devia ter os meus 28, 29 ali, eu fiquei abismado. Fiquei abismado que a pessoa escreveu igualzinho, frases que a minha mãe falava, do jeito que... E eu nunca contei nada. Eu assim, não tenho problema em falar da minha mãe. Perdi minha mãe muito cedo. Mas não tenho problema em falar. Pelo contrário, dependendo do momento, eu até gosto de falar da minha mãe, porque a minha mãe, enquanto ela esteve viva, ela foi a melhor mãe do mundo, entendeu? Então, tipo, e doeu perder ela, mas a minha mãe, ela passou por um processo que a doença levou ela antes, entendeu? Então, tipo, quando ela faleceu, ela já não estava mais ali. Então, o processo de luto foi diferente, entendeu? E você sente saudade, você sente tudo mais, mas eu tenho um sentimento de carinho. Então, mas eu não fico falando. Por exemplo, eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando da minha mãe pra você. Sim, eu ia falar, a gente nunca falou eu não detalhes, fico falando, porque fala, tem pessoas até que se incomodam, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu nunca fiquei falando da minha mãe pra essa pessoa, e muito menos falando como a minha mãe me chamava, o que minha mãe falava, as expressões da minha mãe, enfim. E foi uma coisa que eu fiquei de cara. Também outra vez também, aí eu falo, né, que tipo, eu tive a minha infância toda católica, embora a minha mãe me levava para tudo quanto era lugar. Minha mãe era, tipo assim, amiga de todo mundo, sabe? Então ela, mesmo sendo católica, assim, sabe? De tipo, fazer a gente fazer comunhão, fazer crisma, ela frequentando, ela muito devota de Nossa Senhora Aparecida, muito devota de Virgem Maria, tinha um altarzinho dela, ela ia. Tanto que eu tenho uma parte da família que é espírita, eu tenho uma grande parte da minha família, inclusive a minha irmã de criação é evangélica, tenho muitos familiares evangélicos, tenho tia testemunha de Jeová, tenho tia do Candomblé, tenho, sabe, tia do Umbanda, primo, sabe, dos dois. Então a gente ia em tudo. A minha mãe ia em tudo, sabe? Já contei histórias aqui no Sem Tempo de situações que aconteceram. Minha mãe falava, isso aqui não é um padre que vai resolver. Isso aqui é benzer, isso aqui é um
um pai de santo, isso daqui. E minha mãe ia. Então eu sempre cresci com a cabeça muito aberta. Mas mesmo assim você passa por situações muito loucas, né? Esse negócio que você falou de tipo, você tem um instrumento, ele vai fazer isso. Vai estourar a corda. Eu morei quase um ano num centro / templo budista, né? No Kadampa e tal. E foi uma experiência incrível na minha vida. Frequentava o templo lá em Cabreúva, morei no centro e tal. E aí tinha muitas práticas, né? Que é muita coisa assim. Lembra até uma rotina de esporte mesmo, assim. Tem um dia da semana que você tem que levantar, e esse é o dia de limpar a casa toda, fazer os altares e tudo mais. E eu não fiz no intuito de religião, eu fiz no intuito de tipo aprender uma cultura diferente e meio que filosofia de vida. Porque, cara, fala o que quiser. Nunca vi um budista com problemas tipo depressão, ansiedade e tudo mais. Geralmente as pessoas que estão próximas do budismo, praticam e tudo mais, são pessoas muito bem resolvidas mentalmente. É o que eu queria naquele momento, né? Você aprende a fazer isso, né? E aí, tipo assim, passei por muita coisa, vi muita coisa, mas as minhas primeiras semanas, assim, convivendo com o pessoal, e tipo assim, eles falavam, isso aqui, eles gostam que faça dessa maneira. Sabe? Tipo, as entidades, os budas, entre outras entidades, tem que fazer desse jeito. Se não fizer desse jeito, ele vai bagunçar alguma coisa lá no seu quarto. E era incrível, meu quarto ficava trancado, aí às vezes voltava pro quarto, tava fora do lugar. Era umas coisas assim, aí você falava, caramba, mano, que sinistro isso, né, cara? Muito. E aí, tipo, eu tenho certeza que tem os dois lados das pessoas, né, que vão pensar, tipo, isso é assim mesmo, isso é assim, é foda e tal. E tem as pessoas que vão falar, pelo amor de Deus, com o que você tá mexendo, né? Sim. Então é isso tudo. Acabei falando demais só pra fazer um disclaimer aqui que não tem intolerância religiosa claro, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas sabe que eu lembrei de uma coisa? Eu trabalhava aqui, depois que eu saí do Corinthians, eu fui trabalhar numa academia aqui nos Jardins. E aí eu abri a academia. Então eu chegava lá cedo. Então com 2 dias trabalhando na academia, eu já fui contratado para ir na parte da manhã e comecei a abrir a academia. Então foi tranquilo, comecei a abrir a academia chegava 5:45, chegava o pessoal da limpeza, os outros professores, a gente chegava e abria a academia às 6 horas. Aí no final do ano, depois do feriado, se não me engano, de finados, curiosamente, depois do dia 2 de novembro, na segunda-feira seguinte ao feriado de 2011, a gente ia começar a abrir a academia às 5 da manhã. Só que o dono falou comigo, Rodrigo, você pode abrir a academia às 5? Eu falei, posso, tem opção? Ele falou, não. Ele falou, então, e assim, e geralmente eu que tinha a confiança da chave, né? Então chave, alarme, tudo mais e tal. Eu falei, tá bom, sem problema. E às vezes, um professor ou outro que morava muito longe, terminava as aulas muito tarde, e para não ter que pegar metrô muito tarde, ônibus, trem, enfim, o que fosse, ele dormia lá. Então tinha que ligar um alarme na academia, então ele entrava para a sala de ginástica e ficava lá. Então ali não tinha sensor, né, para tocar alarme, nada. Beleza. Aí, a partir do dia, se não me engano, 5 de novembro, 4 de novembro, não me lembro, foi logo depois de finados, eu fui abrir a academia às 5 horas. Então eu chegava, só que só eu chegava. Os outros funcionários chegavam às 6. Ele falou, só você vai chegar porque vai vir pouca gente, enfim, tal, mas o pessoal da limpeza chega às 6 por conta de carga horária e tal, né? Eu falei, tá bom. Então eu trabalharia 1 hora, a gente chegaria às 5, sairia 1 hora antes, né? Eu falei, tá bom, tá ok. Cheguei lá primeiro dia, abri, o telefone tocou, era o dono para saber se eu tinha acordado e tal. Testando. Todo dia ele fazia isso. Um abraço, Fernando. Um cara fantástico, um cara sensacional, mas ele fazia isso, só que ele desligava, era muito engraçado. Ele ligava, eu atendia, ele desligava. Aí um dia eu falei assim, Fernandão, pode falar comigo, não tem problema não, eu sei que é você. Ele deu risada e beleza. E aí, cara, o que aconteceu foi muito engraçado, porque nesse horário eu ficava sozinho na academia. Das 5 às 6 eu praticamente ficava sozinho. E o pessoal chegava às 6 horas só. Eu fiquei um período lá, se não me engano, de 3 meses, se não me engano. Desse período de novembro até depois do carnaval, um pouquinho mais que 3 meses. Uma pessoa só chegou lá para treinar antes das 6 da manhã, curiosamente. Ninguém chegava. A academia estava aberta, mas ninguém chegava. E aí um dia desses que eu estava lá, abri a academia, desliguei o alarme, eu fui acendendo as luzes, né, da academia, ligando no equipamento. Aí eu escuto assim na escada com aquelas placas de ferro, sabe, assim, pá, 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 pá. Aí eu falei, pô, tem alguém aí, tipo, algum professor, sei lá, né, subi na escada. Aí eu peguei, olhei, não vi ninguém, voltei. Aí eu falei, cara, deve ter alguém. E ninguém, não tinha nada. Quando eu abri tudo, eu fui ver se eu achava o professor. E não tinha ninguém. Caramba. Aí eu falei, mas eu nem encanei a primeira vez.
Ah, tô ouvindo coisas. Só que isso começou a acontecer. E eu falava pros caras, falei assim, cara, você, tipo, já ouviu barulho aqui quando vocês abrem, tipo, né, você já, na hora de fechar a academia e tal. Aí um amigo meu falou assim, puta, cara, eu ouço barulho assim, mas eu acho que não é nada. Eu, tá bom. E aí comecei a ouvir sempre. Barulho de tipo de pé, de batida, de, sabe, de barulho assim. E eu olhava e não tinha ninguém, cara. Era uma coisa que, tipo assim, toda vez eu olhava, procurava, não via ninguém. Falei, ah, de repente era alguém que tava ali, que ficou ali Uma para treinar, presença, né? né? Eu tipo, queria treinar e, enfim. Mas muito Não curioso, tem isso academia no além. acontecia. E foi muito curioso. Me veio isso agora, e isso acontecia muito, assim, sabe, lá na academia. E teve uma outra coisa que foi recente, eu acho que até te contei. Eu estava lá já na França, né? Agora lá Isso é importante. A gente vai fazer um disclaimer aqui, porque eu falei, né? Um amigo campeão europeu, né? Mora na França, outro nível, né? E aí, tipo, agora a gente vai entrar naquele tópico que eu sei que vocês gostam muito, porque a França é surreal, né? Pô. demais, é demais. Aí agora a gente vai entrar, tipo, coisas sinistras de quem mora na França que você pode falar. E aí, e a cereja do bolo é a sua experiência. Aí você escolhe se você quer Tá. começar por ela ou quer Não, começar vou fazer por... assim, vou contar um pouquinho da cidade então, acho que é para Aham. contextualizar e depois eu conto dessa experiência que foi interessante. Eu moro em Saint-Germain-en-Laye, é uma cidade muito folclórica, é uma Aham. cidade da época de Luís XIV. Luís XIV nasceu lá, Uhum. então é uma, assim, como em tudo, como na grande parte da Europa, tem muita história, tem muito folclore, tem muita coisa bacana lá de história para quem gosta, né? Inclusive a academia onde eu treino lá, ela é em frente a um cemitério. Então quando eu tô correndo na esteira, eu tô vendo o cemitério, assim, né? E é muito curioso, o pessoal fala lá que eles fazem festas ali de frente, às vezes o tema é terror e tal, então eles, enfim, brincam lá, não brincam no cemitério, mas brincam Brinca com a pela temática, distância, com a temática, né? E, enfim, e a cidade é uma cidade muito folclórica, ela tem muitas histórias ali. Eu não me lembro eu sou meio ruim de nomes, mas tem algumas histórias bem interessantes. Tem uma história que conta de um alquimista, depois eu vou te passar o nome. Esse alquimista, dizem, né, que ele dominava a, toda essa alquimia para não envelhecer e tudo mais. Então ele assim, Aham. A pedra conta, filosofal lá, conta, aquelas coisas. conta a história de que ele não envelhecia. E ninguém nunca, pelo que contam, né, ele não O comia. próprio... Tem lendas do Saint-Germain, do próprio Saint-Germain. Tem o Crowley também. Aham. Quem mais? O próprio Cavaleiro Sem O Cabeça, próprio né? Cavaleiro Sem Tem Cabeça. uma, tem uma Tem uma história lá em galera que Saint-Germain, não é... né? Tem uma galera, mas desculpa te Não, interromper. Que... mas é isso, assim, tem essa história do alquimista, que se não me engano é o próprio Saint-Germain, se não me falha a memória. Aham. O Cavaleiro Sem Cabeça é uma história que tem lá muito forte, assim, do folclore de lá. E tem lá perto, assim, hoje o castelo onde nasceu Luís XIV, hoje ele é um museu. E dizem que lá no museu, um museu de arqueologia, tem túneis que levam até uma floresta um pouquinho afastada de Saint-Germain. Eu não pude ver esse túnel, fui lá, mas não vi o túnel. Mas dizem que leva até essa floresta, que é uma floresta assombrada, que é ali nos arredores de Saint-Germain. Eu confesso que ela é sinistra mesmo, assim, quando você passa e fala, cara, é aqui que os caras gravam aqueles filmes sabe, que a pessoa tá correndo e desaparece, tipo Dark, assim, sabe, onde fala, a gente é bom não estar sozinho, né? exato, até quando eu tô lá com a minha esposa, ela fala, a gente passa às vezes de carro por aí, ela fala assim, pô, não sei como é que esse pessoal corre aqui, tipo, e a gente vê a galera correndo, né, e é muito engraçado porque quando melhorou o clima, começou a esquentar, um dos meus amigos de lá falou assim, agora a galera quando vai ficando mais quente, o dia vai ficando mais longo, né? Vai anoitecendo lá para 9h30, 10 horas, 10h15, enfim. O pessoal fala, agora a galera sai para explorar a floresta. Aí minha esposa falou, quem que vai explorar uma floresta dessa? Porque realmente ela é sinistra. Você olha e fala, cara, ela é sinistra, ela é escura, ela tem uma energia assim, sabe? Ela é bem, bem esquisita. Mas tem muitos folclores ali em volta de Saint-Germain que é muito bacana. Eu gosto, então eu sempre perguntava pro pessoal assim, tem essa história. Então quando me falaram do Cavaleiro Sem Cabeça, eu falei, como assim? Que história é essa? Aí contam que era um soldado que foi morto, decapitado no parque, que hoje é um parque, mas era uma floresta em frente ao castelo. E aí dizem que ele até hoje perambula por ali procurando a cabeça dele.
né? Então, que ele foi morto, deixaram o corpo e levaram a cabeça, para mostrar que foi morto, enfim. E aí dizem que até hoje você escuta quando você passa a noite, tanto é que o parque é fechado. E do parque você consegue ver Paris. Então eu falei, poxa, será que a gente não pode vir à noite aqui, né, para poder ver a Torre Eiffel, enfim, iluminada, né? E eles não deixam. Caramba. Não deixa, fica fechado, não, em hipótese nenhuma. Se não der um horário lá que fecha o parque, você não pode ficar mais lá dentro. Mas porque a galera também deve fazer. A galera não respeita, né? Deve ter uma galera que, tipo, vai fazer algumas coisas erradas, Pode acaba, ser, enfim, porque sei assim, lá. é uma cidade pequena, né? É uma cidade que tem absolutamente tudo, mas é uma cidade pequena. Então, eu acho que talvez tenha esse problema também de vandalismo. Ou o próprio poder público não pode garantir a segurança no sentido de se alguém passar mal ali, não vai poder Sim, ir lá. até porque também é um parque muito bacana agora, que começa a primavera, verão, ele é muito bonito, mas realmente no inverno ele é um parque... Mais hostil. Ele tem uma peculiaridade que você entra por uma parte dele, onde tem uma bolsa, assim, onde tem corredores, enfim. Só que tem um corredor muito grande, praticamente 2,5 km, que é só o corredor. Então ele é meio sinistro, assim, de você estar ali à noite. Sabe? Porque você não tem nada. No fundo é barranco, de um lado é barranco, do outro lado é mato. Então é meio diferente, assim, sabe? Mas contando a minha experiência de lá, que foi muito curiosa também. Não, contextualiza onde você mora também, assim, é verdade. Eu moro em Saint-Germain, eu moro no centro da cidade, mas eu moro numa casa que fica entre dois prédios. É muito comum isso lá na França. Você tem um prédio baixo de 2, 3 andares e um outro atrás dele, dentro, né, um prédio, uma casa e um outro prédio. Então, até quando eu vou dar o meu endereço para entrega, eu dou o endereço e escrevo casa ao fundo à direita, porque aí o entregador ele vai entrar no prédio e ele não vai deixar nas caixas de correio do prédio. Ele vai sair e vai deixar na minha caixa de correio. É tipo anexo. Né? É um anexo e depois tem uma outra casa, um prédiozinho de 2 andares que também, que por acaso hoje não mora ninguém, está sendo reformado, mas é uma futura moradia ali, né? Uhum. E aí, como eu moro do lado de fora do prédio, eu passo pelo prédio, pelo corredor do prédio, e vou para essa parte externa. E ali não tem luz, porque você liga a luz na entrada do prédio. Então eu ligo a luz na entrada do prédio e vou até lá. Só que ela fica acesa 1 minuto, depois ela apaga. Então fica meio escuro, meio sinistro. E a imagem que fica assim, por conta de ser ali escuro, tem a minha casa que ela fica fechada, né? E do outro lado você tem a luz da lua, praticamente. Assim, uma casinha onde é um depósito que fica ali em frente. Então, dependendo da noite, fica um pouco sinistro ali. Tem uma árvore, tem plantas, enfim, tem galhos que mexem ali, né? Enfim. E aí um dia desses, estava deitado vendo um filme, tudo fechado. E aí minhas janelas são blackout, então eu fecho tudo, né? Aí tô lá tranquilo, de repente eu escuto um barulho na porta. A chave da minha porta virou. Ela ela virou, ela deu uma volta. Uhum. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, será que tem alguém mexendo? Será que de repente o cara... E você viu ela virando? Eu vi assim, ela virando, eu tava parado assim, de visão periférica, né? Eu vi ela virando, ela girou assim. Aí eu falei, cara, será que alguém bateu ali? Será que o rapaz ali, o zelador, às vezes estava mexendo algumas coisas, sem querer encostou na porta, alguma coisa assim. E aí eu já fui lá, apertei a janela para levantar a janela. E não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Aí eu olhei, aí eu curioso fui lá abrir a porta. Corajoso. Aí eu abri a você porta. Vê, aí você entende que é seguro o lugar que você mora, porque você não pensou que era um bandido. Absolutamente seguro, sim. E aí depois você vê também que tá, se for assombração, você também foda-se. Vamos lá e vai dar umas quebrar. porradas, né? Mas assim, é uma brincadeira. Mas assim, eu abri a porta, olhei, mas me deixou... Assim, eu confesso que na hora eu olhei e falei, cara... Né? Porque assim, às vezes acontece de... Sei lá, um morador, às vezes tem um senhor lá, tadinho, que ele bebe bastante, de repente, tá ali meio com... Errou, né, tal. Então você fica assim, tipo, de repente, mas não tinha ninguém. E aí a minha casa, por ser uma casa separada do prédio, também tem os seus barulhos de casa, porque tem muita madeira, tem uma construção antiga, né? Uhum. Então, aí de repente eu tô lá deitado e escuto uns barulhos assim, tipo uns passos, umas batidas. Mas isso não me assusta, já acostumei com os barulhos da casa. Eu acho que assim, às vezes eu quero acreditar que é a madeira dilatando ou comprimindo, né? Então, tudo bem.
Mas são experiências, assim, legais, assim, sabe? Como eu te falei, assim, a gente aprende com o passar do tempo, assim, você não vai deixar de ter medo das coisas, de Uhum. respeitar as coisas, de tudo, né? Quando eu falo coisas no bom sentido, assim, de respeitar tudo. Mas você aprende a controlar também o teu medo, né? Você aprende a administrá-lo, melhor dizendo. Você não vai Uhum. deixar de ter, mas você aprende a administrá-lo. Então assim, peraí, tá fazendo um barulho, vamos ver o que é, né? Talvez eu seja até mais doido de abrir a porta, porque pode ser, o problema não é assombração, o problema é gente de verdade, né? É. Mas lá é um lugar muito seguro, absolutamente seguro. Então até que eu ando lá todos os dias quando eu termino meu trabalho, agora não, no final que estava mais claro, mas eu ando muito lá à noite, sozinho. Tipo, e assim, a rua tem eu e Deus, não tem ninguém na rua depois das 10 horas da noite, né? Então, às vezes eu andava, até encontrava com alguém na rua, a pessoa assustava, tipo, eu assustava com a pessoa assustava comigo, porque assim, levava um susto porque não é nem comum você ver as pessoas andando a pé, né, à noite. E é super tranquilo, sempre andei, sempre foi tranquilo. E aí tem uma coisa curiosa, que lá tem muitos túneis por baixo da terra, por baixo das rodovias, quando você vai fazer, não tem Nas passarela estradas. na Aham. estrada. E para eu ir para casa do Lucas, eu cruzo uma rodovia, né? É muito perto da minha casa, dá 2 quilômetros da minha casa. Eu vou, na grande maioria das vezes, eu vou andando. Só que para eu chegar na casa dele, eu passo por baixo da rodovia, né? Então, por cima não tem passagem Uhum. de pedestre. Então, é um túnelzinho que, cara, deve ter 30 metros, sei lá, um pouquinho mais que isso, 40 metros por baixo da terra. Então eu entro, passo por baixo e depois eu subo. E eu nunca liguei para esse túnel, assim, sempre passei com a maior naturalidade do mundo. E uma vez eu estava voltando com a minha esposa e falei, vamos voltar a pé, pra você ver como é que é o caminho que eu faço. Aí quando nós estávamos passando assim para descer o túnel, ela não sabia que tinha um túnel, porque ela não associou, estava escuro. Ela falou assim, por que você vai querer passar aí por baixo? Eu falei, não, porque não dá para passar por Não tem cima. outro caminho, pô. Aí ela, como não? Vamos por cima, que desce a pista, a calçada desce pro túnel e a outra vai pela lateral da pista. Eu falei, não dá para passar por atravessar. Ela atravessar o quê? E não dá para ver o túnel lá, você descendo, porque ele é tudo branco, então você não vê a entrada dele. Quando Uhum. nós chegamos lá, Rogerão, ela parou e falou, não vou passar por aqui. Cê é doido. Olha essas manchas vermelhas aqui, isso deve ser sangue. É tinta que os meninos, os adolescentes vão lá, Fazer, fazem desenho e tal. aham. Devem ter derramado. Grafite. Eu espero que seja também, né? Tô falando isso, eu espero que uma mancha vermelha. Assim, ela falou, essa mancha não tava aqui. Eu falei, sabe, a primeira vez que você passa aqui, pode ficar tranquila que eu passo aqui e nunca tem nada. Mas enfim, são coisas que assim, eu acho que O ambiente. o ambiente e a região, né, os países europeus, eles remetem a isso, né? A gente tem aqui muitas histórias aqui no Brasil, por exemplo, só que é uma história mais recente que a gente tem, né? Vamos pensar assim, de 500 anos, de 300 anos, É. né? Se eu não me engano, a maioria das cidades estão nessa faixa ali de Sim, 150, exato. 180 até 300 anos, né? Exato. Então, Cidades de 500 anos mesmo, não assim, acho que Salvador, exato. Não, assim, a Rio, história do Brasil, é. né, tem, entre aspas, assim, tem 500 anos, né? Então, Sim. e lá você vê, no caso, histórias que têm, por exemplo, Séculos. séculos. É. E você vai, por exemplo, para as igrejas de Paris, por exemplo, que aliás vou chamar de passeio, mas é uma é uma oportunidade que quem tiver, eu aconselho, porque assim, são inúmeras igrejas, é um dos lugares onde tem mais igrejas na cidade, até porque Paris, a França, era um dos centros religiosos, né, católicos na época, e os governadores ali, os prefeitos, enfim, eles faziam igrejas para se redimir dos pecados, né? Então eles Uhum. construíam muitas igrejas. E é curioso isso, porque assim, você entra nas igrejas, elas têm 300, 400, 500 anos, 600 anos. São igrejas, algumas igrejas que são assim, que resistiram a toda a história do país. E é muito legal isso, porque você entra em lugares que você sente energia, sabe? Então assim, você, por exemplo, tem uma igreja que ela é pequenininha, mais nova, que é a igreja da Medalha Milagrosa, que quando você chega lá, você sente uma energia tão boa que é diferente, assim, é muito diferente. É uma coisa que você fala, é diferente de você entrar
não é um lugar comum, definitivamente não é. Uhum. E existem algumas igrejas que quando você entra, elas são muito escuras, elas são góticas, né? Aquela arquitetura gótica, e elas são escuras, elas são úmidas, que você fala, cara, é diferente, assim, é uma energia Mais denso. mais densa, sabe? Que deve ter muita história ali dentro, e a França, especificamente ali em Paris, você encontra muitas igrejas que e ao lado delas ele tem a história de cada uma. Então você sabe que ele passou muito mais do que só a igreja. Tem muita história ali dentro, né? Então, de coisas boas e de coisas não tão boas para a época, né? Então, é muito legal, assim, mas é uma experiência legal, cara, assim, histórias legais. Eu ainda não consegui ir para as catacumbas ali de Paris, que é um lugar que eu ainda quero ir para conhecer. A gente ia agora antes de vir para o Brasil, mas foi um dia que choveu muito e a gente ir para lá e era à noite, né? Era de madrugada. Eu falei, putz, não vai dar com essa chuva toda aí, não vai dar Pra certo. gente, ele tá falando como se a esposa dele fosse entrar. A Sá não entra Tem nisso esse aí detalhe. também, não. Você vai ter que esperar eu ir lá ou algum outro amigo Não, maluco vai ter que ser aparecer. você. Tem esse detalhe. A Sabina falou, eu não vou. Eu falei, não, mas vamos. Não, eu não vou. Não vou. Então tem isso também, é verdade. Ela não vai, não. Mas pô, um dia eu apareço lá. Por favor, Deus tá quiser. super convidado. Aí vamos fazer essa visita. E tem aquele Legal. filme lá, assim, na Terra como Não, esqueci. Você já viu? Que o pessoal entra pra explorar. Não, acho que não. Caramba, como que é o nome desse filme? Meu Deus, vai aparecer o nome ali. Mas o filme em si, ele não é tão bom assim. Mas ele é legal pelo contexto, quem curte as catacumbas e tudo lá. Mas ele é famosinho, eu acho que... Assim na Terra como no Inferno. Quase acertei o nome. Esse aqui, ó, o nome original dele Sim. é Catacumbas. Aham. Não, mas eu não vi. Ele tá, eu acho que no Prime aqui. Um grupo de arqueólogos está em busca de um tesouro perdido e para isso explora o desconhecido... tá escrito meio errado aqui. Explora o desconhecido labirinto de ossos das catacumbas abaixo de Paris. Ele dá um contexto de algumas coisas que realmente acontecem lá, né? Sim. Que a galera faz festa, Sim. a galera tem uns tours, alguns eventos religiosos lá Sim, embaixo. sim. Enfim, e tem a galera que entra lá na loucura, igual esses caras do filme também, né? Inclusive, caramba, aonde que eu vi isso? Eu acho que eu escutei, na verdade, no Mundo Freak, eles contando uma história de, tipo, pessoas que entraram lá e nunca mais foram encontradas. Eu não duvido de que deva ter acontecido coisas assim, porque tem até algumas histórias que a gente ouve lá que o cara entrou na floresta, por exemplo, lá de Saint-Germain Nunca e voltou. não saiu. A gente, assim, ouve muito dessas coisas. Então, assim, tem os seus mistérios, né? Tem as suas coisas que acontecem. Acho que também por isso que é tão controlada essas entradas, o porque lance da noite, de não ir à noite lá no parque. N situações podem acontecer, né? Você encontrar com outra pessoa que tá lá embaixo mal intencionada, Sim. você se machucar e bater uma cabeça, sei lá, e ficar por lá. Ou você realmente se perder e vai passando os dias e você vai Sim. definhar, não tem o que fazer, né? Exato. Assim, eu acho que nesse dia que a gente ia e acabou não dando certo, a gente sabia que tinham guias, mas até um determinado horário. E depois não tinha, porque era um dia que ia virar... Era uma noite cultural, uma noite musical que tem lá em Paris. E tem a Fête de la Musique, que é um dia específico. Mas tem uma outra festa um pouco antes, que era justamente essa... Nuit Blanche, se não me engano. Que é uma bem cultural, bem com música, com festa e tal. E aconteceria nas catacumbas até um determinado horário. E aí eu falei, vamos aproveitar. Aí a Sabrina falou, não vamos aproveitar, não vai ser dessa vez. Mas é isso, tem assim, eu gosto muito dessa riqueza de cultura que tem lá. Então isso pra mim foi um prato cheio, né? Porque eu chego lá, começo a pesquisar, começo a procurar, até o pessoal até acha meio tipo, cara, sério que você quer saber essas histórias? Eu falei, quero saber, me conta, eu quero saber e tal. Então tem tudo isso, né? Então até aquele filme que é um remake meio... que é o Lobisomem Americano em Paris, né? E sempre aparece algumas coisinhas ali que são referências, que a gente acaba, depois que você conhece, elas falam, é aqui, é ali, né? Então tem um pouco disso.
Mas é bem por aí. O outro lugar que você mencionou que você morou, Mianmar. Mianmar, é Mianmar é no sudeste da Ásia. no sudeste da É Ásia. é um país vizinho, é a antiga Birmânia, né? Aham, Ela chamava Mianmar para os nascidos lá, né? Para o pessoal de Mianmar. aham. E para o resto do mundo, por ser uma colônia inglesa, ela chamava Birmânia. E aí Birmania. depois, eu não me lembro exatamente quando, acho que em 80 e alguma coisa, 90 e alguma coisa, passou a se chamar Mianmar para todo mundo, né? Entendi. Mas era a antiga Birmânia. E lá é um país assim, não tem tanto terror, não terror como a gente gosta de sobrenatural, Sobrenatural, tal. mas existe realmente lá existia na época um terror físico mesmo, Social. assim, social, Aham. porque por conta de ser um país muito fechado, eu fui para lá para trabalhar com a seleção de lá. E era um país muito fechado, Seleção de futebol seleção mesmo. de futebol, Aham. e era um país extremamente fechado, com um regime militar muito severo, e eu presenciei isso, monges sendo assassinados na rua, foi uma época muito difícil lá, porque teve um ciclone muito forte lá em 2008, se não me engano, 22 de abril, 21 de abril, naquela época, eu não estava lá nessa época, mas depois eu retornei, Aham. e assim, existia uma guerra civil ali do exército, do comando ali de toda a ditadura, contra principalmente os monges que tentavam, junto com uma política da época, livrar o país desse problema. E era uma coisa muito pesada, porque as pessoas lá, os policiais com arma na mão, eu estava correndo no parque, por exemplo, eles me paravam e pediam comida, e pediam dinheiro, e eu falava, cara, não tenho. E eles com a arma na mão. Só que na época você não sabe, é um país que eu falo isso e eu não falo isso de maneira pejorativa, mas por ter vivido lá naquela época, assim, é uma terra diferente, Aham. é um mundo diferente, né? Infelizmente teve até aquele caso da Marina, daquela menina que caiu Na no vulcão na Indonésia? Indonésia, Aham. e eu falo assim, infelizmente, existem é um lugar diferente, é uma terra diferente, com uma Hábitos cultura diferentes, diferente, com hábitos culturas. diferentes. Aham. Então, assim, é claro que você tem que se adaptar lá, mas eu vi muita coisa disso que foi chocante. Eu vi, assim, da janela do meu prédio, do hotel onde eu morava, os monges correndo e sendo baleados e sendo colocados dentro do camburão para levar para Nunca mais não voltar. voltar mais. É. Entendeu? Assim, é uma coisa pesada, assim. Assim, nem precisa ir tão longe. Eu tenho as minhas experiências de mochilão aqui, América do Sul, né? Mais Argentina, Paraguai e Uruguai. E, cara, eu fiquei, sei lá, a primeira vez que eu viajei, eu fiquei 45 dias sozinho, mochilão raiz, né? Aham. Eu, a mochila e um pouco de dinheiro no bolso e me Sim. virando, né? E literalmente aquela vida de mochileiro, de chegar, se entrosar com a galera, ficar um Sim, tempo ali sim. e tal. Não literalmente trabalhar, mas meio que se juntar, não fazer rolê turístico, sabe? Sim. E aí eu visitei umas duas cidadezinhas no Paraguai, visitei uma cidade, também umas duas ou três na Argentina e também umas duas ou três no Uruguai. Você já vê que é outra coisa. É uma E cultura assim, o diferente. Brasil já é muito diferente, né? E eu falo com propriedade também de ter trabalhado em mais de 200 cidades, ter trabalhado em Sim. todas as capitais, todos os estados, tal. O Brasil já é maluco. O Brasil Sim. o Brasil para mim, ele é um monte de países juntos que conectados ali eles formam um Brasil, mas Sim. são regionalidades muito diferentes, sabe? Dá choques culturais grandes, né? Mas quando você vai para um outro país, porque aqui no Brasil, beleza, todo mundo fala português, Aham. todo mundo tá ligado o que que é São Paulo, todo mundo tá ligado o que que é Manaus, todo mundo tá ligado o que que é Rio. Aí eu chego lá, eu falo, pô, nasci no interior de São Paulo. Eles sabem mais ou menos que você tá acostumado, que você não Sim. tá acostumado. Ah, eu nasci no meio da floresta lá no Amazonas, lá e tal, Manaus, sei lá, Lucas do Rio Verde, Sim. qualquer Aham. coisa assim. Qualquer lugar diferente, a gente tem uma noção, a gente sabe como vai Sim. tratar. Agora, sei lá, eu. É que eu não vou ficar falando o nome de cidades também, porque senão às vezes a pessoa vai achar que você tá falando, igual você falou, é pejorativo, mas não é. Aham. Mas uma das cidadezinhas que eu visitei na Argentina, tipo assim, meu, é uma cultura até um certo Própria, ponto assim. opressora, Sim, sim. sabe? As pessoas se tratam de uma maneira diferente, Uhum. o idioma é diferente, os hábitos são diferentes, Sem sabe? dúvida. Também no Uruguai eu também tive um choque cultural muito grande, uma cidadezinha que eu fui lá também, de tipo assim,
Parece coisa de filme. Parece que você Sim. entrou num filme de... Vou falar desse jeito respeitosamente, um filme de seita. Que a Uhum. galera vive meio que pra agrícola, pra Sim, 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 agricultura. E sim. aquela vibe meio Midsommar ali. Só aquela Aham. galera, tipo, cultivando as estrelas, cultivando a natureza. Aham. E aquela coisa assim, sabe? Adorando, cultivando, sei lá o termo correto. E, sabe, uma vibe muito tipo... Aí eu conheci um vilarejinho de pescadores, né? E eles meio que, tipo, a vida deles era a pesca ali, e eles Uhum. tinham um folclore com os animais da região, aí tinha lá os leão marinho lá, e pra eles, meio que eles tratavam igual pessoas, sabe? Sim. Então, tipo, porra, já é diferente, né? Não, E essa aí você viver também, você ir pra um lado onde é uma experiência de guerra, né? é muito Aí diferente. E é... assim, e realmente, nesses países, existem leis diferentes. As pessoas, de uma certa forma, respeitam, conhecem e da região é diferente. Quando eu falo, quando eu conto essas coisas, eu conto como morador, né? Sim. Eu não conto assim, por exemplo, Quem viveu, né? quem viveu, como Aham, você conviveu com o pessoal, você aham, viveu aquilo. Porque você, como um turista de passar alguns dias, é um pouco diferente, né? Você não é, conhece a fundo as coisas. Quando você está no dia a dia, você sabe ali que você vai comer, você aprende nos lugares onde você vai comprar comida ó, por mês, enfim, né? Tô dizendo que porque até na França mesmo e os países europeus também tem as suas culturas, só que elas são mais próximas da nossa. A gente são um pouco mais próximas, assim, os hábitos, as coisas são um pouco aham. mais. Mas, por exemplo, aconteceu uma coisa comigo, não sei nem se eu já te contei isso, que eu fui preso na Indonésia. Preso. Calma, gente. Eu não fui preso, eu não cometi nada, que nenhum crime, nada. Você Mas foi eu detido. fui detido lá por Eu três vou te horas. contar também, eu também já fui detido umas 3 vezes já. No Brasil ainda, inclusive. Eu Uma fui. vez trabalhando em Belém, deram voz de prisão pra mim, trabalhando dentro do aeroporto deram voz de prisão. Outra vez fazendo mochilão. Ah, nem vou falar esse lugar que dá BO. Mas eu tava fazendo mochilão, tava fazendo uma trilha lá, por coincidência, você vê uns disco voador nessa trilha e Aham. tal. E eu não tava nesse pique de ver disco voador, mas eu tava com uma galera que tava com esse pique. Aham. E a galera tava lá um tempo antes do que eu. E eles estavam subindo no morro e, tipo, fazendo fogueira lá à noite. E alguém da cidade se incomodou. Chamou a Aí polícia. chamou a polícia e a polícia não foi lá à noite, né, pegar os Aham. caras. Foi no dia seguinte. E E aí você no dia tava seguinte eu tava lá, lá. puta, detido, cara. Nossa senhora. O meu, É. eu fiquei com medo, assim, porque foi o seguinte, a gente foi justamente na Indonésia. Quando você chega na Indonésia, quando você desembarca do avião, né, tem umas placas bem grandes, um outdoor bem grande, escrito assim, é, a partir do momento que você entra na Indonésia, uma coisa mais ou menos assim, você vai responder às leis da Indonésia. Aham. Então, é mais ou menos isso que está escrito nas paredes. E aí, quando eu cheguei lá, nós viemos de Mianmar, e eu, por falar inglês, eu fui ajudando os jogadores que não falavam, aí passando na imigração, tudo mais. Coisa normal, eu, o secretário, todo mundo. E aí o pessoal foi passando e eu fiquei um pouquinho para trás. Quando eu fui passar na imigração ali, o rapaz pegou conversando comigo em inglês, ele olhou, pegou meu passaporte, olhou pra mim, olhou e começou a falar na língua deles, lá no, acho que é no Indonésia mesmo, é? ele É. começou a falar e eu não entendi nada. Eu falei, não, peraí. Só que o pessoal foi indo e eu fiquei pra trás. Aí chegou a polícia, ele me pegou, me levou pra uma sala. Eu falei, cara, e eu tentava chamar, o pessoal não ouvia. E foi embora. Eles foram embora, eu fui pra sala. E ninguém falava mais inglês comigo, só falava Provavelmente na a língua Indonésia, deles. é. E começou a falar. E falar, e brigava e não sei o que. E eu não sabia o que estava acontecendo. E o pessoal me pressionando. Aí chegou um cara que começou a me xingar e ficava batendo no meu passaporte. Aí eu falei, cara, o que eu fiz? Meu passaporte, pô, eu não fiz nada demais. Passou um tempão, depois de umas 3 horas mais ou menos, aparece o secretário lá da seleção. Aham. Ele apareceu, Rodrigo, tá tudo bem? Eu falei, não, não tá tudo bem. E eu falando, os caras falavam inglês comigo aqui, como eu tô falando com você, de repente eles pararam de falar e eu não sei o que tá acontecendo. Resumindo a história, o meu passaporte, por eu ter ficado bastante tempo lá, ele estava para vencer. E a partir dos 6 meses que ele está para vencer, você não pode mais ficar viajando, né? Quando tá com, eu não sei se isso existe ainda, mas acho que acredito que sim. Mas na época, quando faltam 6 meses para vencer o passaporte, você não pode mais viajar. E eles estavam querendo me prender por isso. Só que estavam ali tentando ver se eles estavam falando na língua deles e estavam querendo
Um argumento. Não, eles queriam tipo, esse dinheiro, eu acho, para me liberar, sei lá. E ficou uma confusão, e aí o secretário ligou para o cônsul de Mianmar na Indonésia, falou com ele, e aí eu fui com escolta, o ônibus estava me esperando, fomos de escolta para o hotel, a polícia ficou lá na porta, me esperando. O cônsul chegou, aí conversou comigo, me explicou, falou, olha, eu vou fazer uma carta aqui que eu endosso, você vai poder viajar para qualquer lugar, porque a gente ainda tinha que ir para Malásia, tinha que ir para... voltar para a Indonésia num outro torneio, falou, ó, eu estou endossando a tua viagem até o dia, acho que 31 de janeiro, meu passaporte vencia no comecinho de janeiro, até dia 31 de dezembro. Falei, tá bom. E aí fez essa carta, vem essa cartinha aí guardada ali, pregada no passaporte, mas assim, com a assinatura dele, com carimbo e tal, mas era uma coisa assim que me assustou, porque assim, lá não tem muita conversa. E quando você está no teu país, você ainda consegue entender, você de repente consegue argumentar, mas ali não tem conversa, ali é assim, a lei é essa, você vai pagar. Então assim, é um mundo, e eu falo isso respeitosamente, porque eu gosto muito da cultura oriental, mas é um mundo diferente do que a gente está habituado nesse sentido, no dia a dia. Outra cultura total, né? Por conta de muitas vezes em alguns lugares ter violência, por outras vezes ter uma conduta diferente com o estrangeiro. Hoje em dia, eu estou falando isso, foi em 2008, tem 17 anos aí, mas hoje em dia eu sei que, é claro que assim, essa globalização, tudo isso favorece, e Mianmar é um país lindo para você conhecer, né, para você turistar, vamos dizer assim, e como os outros países do Sudeste Asiático, mas naquela época era uma coisa muito, muito difícil, muito dura, então assustava, né, a gente ficava um pouco... assim, com medo de qualquer deslize, assim. E de brasileiro tinha mais alguém lá? Só eu e o treinador. Você? Eu e o treinador. O treinador era brasileiro, estava lá um ano. E aí ele veio para o Brasil em 2007, conversou comigo numa exposição, por acaso uma exposição que a gente se encontrou. E ele falou, cara, eu preciso de um preparador físico. Você, ó, lá tem ciclone, terremoto, tempo ruim, não sei o quê. Chupa-cabra. Aí eu falei, vambora. E aí eu fui. Né? Então eu tinha na época 29 anos. E aí foi uma experiência incrível profissionalmente, até porque assim, foi incrível porque assim, além de conhecer praticamente quase todos os países da Ásia na época, viajando, eu tive a experiência de conhecer assim, a cultura de cada país, né? Então assim, conviver o dia a dia, né? Ver como é que era o tradicional café da manhã, por exemplo, lá de Mianmar. Eu, como gosto muito de artes marciais, conheci e aprendi um pouco do Letuai, que é como se fosse um Muay Thai, né? Uma arte marcial muito parecida com o Muay Thai, só que eles ainda podem usar a cabeça e eles não usam luva, eles usam só uma bandagem na mão. Vai no seco e... É terrível, assim, é uma luta incrível. Então, assim, é muito bacana, você conhece culturas diferentes, é incrível. Eu sou apaixonado, eu falo que apesar de tudo isso aí, ainda falo para minha esposa, um dia a gente ainda vai lá para conhecer, sabe? Para conhecer o país. Hoje está mais tranquilo? Hoje já está muito mais tranquilo. Hoje nós fomos para lá e abrimos as portas para que outros brasileiros fossem trabalhar, tanto como comissão técnica, como atletas também, porque na época ainda era um regime semi-profissional, e aí depois virou profissional quando a gente estava lá, e aí começou a crescer, né? Legal. Mas é uma experiência bem bacana, assim. Lá não tive nada de terror sobrenatural. Mas nessas viagens todas com time, indo para lá e para cá, porque também... Você ficou no São Paulo... No São Paulo eu fiquei ao todo quase 9 anos. 9 anos. Foi uma primeira passagem em 2005, 2006, e depois fiquei de 2018, né, até final de 2024, né, quase 9 anos aí quase 9 anos. E eu não me lembro assim exatamente de nada. Eu lembro que a gente contava história para os meninos assim quando você viaja, né, junta todo mundo para almoçar, para jantar, enfim, aí vai contando história, uns tem medo, outros não tem, e tal, né? Então a gente já contando histórias assim, mas de vivenciar eu não me lembro. Eu lembro bastante na época de colégio, cara, a gente foi pro Petar, que é a terra do meu pai lá, onde só se perseguia. Né? Até o Petar é um lugar assim, eu fui lá em, sei lá, 93, 94, por aí, e já falavam que ia ser alagado por conta de represas e tudo mais, e tá lá ainda, né? Ele tá lá ainda. Mudou um pouco, mas ele tá lá. E eu lembro que a gente foi para lá para uma excursão nas cavernas e tudo mais,
E aí num dos dias determinado lá, que era o rapaz lá, o coordenador chamava de Noite Cósmica. Aí quem estuda no Rio Branco vai lembrar disso. e, e aí ele começou a falar, ó, vou contar, fez um negócio cósmico lá de energia, coisa bacana assim e tal. E aí depois ele falou, agora é o seguinte, eu vou começar a contar a história de terror. Só que quem ficar aqui não pode sair mais, só vai sair quando acabar. E eu falei, cara, vambora, né? Eu gosto. Tá aí. Só que uma galera já foi embora. E ele falou, só que a regra é a seguinte, acabou as histórias, a gente vai apagar as luzes, pra ficar aqui não tem problema, nós vamos ficar até acabar as histórias. Só que quando acabar as histórias, todo mundo vai apagar a luz e vai voltar pra sua barraca sem acender a luz. A gente, beleza, vai, tamo junto. Você é super-homem, né? Adolescente, você é super-homem. Vai, vambora, a gente enfrenta isso aí. Cara, quando acabou, todo mundo já cagando de medo. Quando chegou na hora de ir embora, ele falou assim, ele tava com uma lanterna assim, ele falou, rapaziada, até amanhã. Desligou a lanterna dele e se enfiou no meio do mato, mas no mato assim mesmo, e sumiu. Aí todo mundo olhou pro outro e falou, mano, aí a gente apagou a luz, só que você apaga a luz, cara, começa aquela gritaria de não sei o quê, mas não vamos todo mundo de luz acesa. Aí a gente foi, aí cada um entrou na sua barraca, tudo mais tal, mas eu confesso, cara, que nessa vez também assim, a gente ouvia barulho no mato, só que assim, ali pode ser 1 milhão de coisas, né, mas assim, a gente ouvia barulho, aí o cara fala, pô, alguém passou na minha barraca, passou a mão na barraca, sabe, passou as unhas na barraca, aquelas coisas, mas ninguém, no dia seguinte não tinha nada de físico assim, né, tipo, alguém rasgou a barraca, alguma coisa assim, mas foi aqueles medinhos, aqueles sustos assim, legais. Mas acho que lá em Mianmar eu não me lembro, no São Paulo também eu não me lembro de ter acontecido alguma experiência assim. Mas acho que mais agora na França que tá teve diferente. mais. Você falou assim, eu lembrei, né? Eu joguei federado, assim, joguei pelo time da cidade, joguei pelos times das escolas lá. Mais vôlei eu cheguei a jogar mesmo, assim, disputar campeonato. E futsal, né? Aí eu não lembro. E a gente só ia disputar campeonato do Paraná, porque era Itapeva, divisa com o Paraná. Aí eu não sei se a secretaria acadêmica, alguma coisa tinha que jogava a gente para uns campeonatos no Paraná. E aí eu rodei o Paraná inteiro. Tanto que na minha adolescência eu conhecia mais o Paraná do que São Paulo, mesmo morando em São Paulo. E aí, puta, eu não lembro se eu tinha ido para jogar um campeonato de futsal, campeonato escolar, um campeonato de cidade, e eu não lembro se era vôlei ou futsal. É um dos dois. Eu acho que provavelmente vôlei, aqueles campeonatos, não sei o que lá da juventude, essas coisas assim. E a gente foi num lugar e foi um rolê mais ou menos igual esse. A gente tinha comissão técnica e tudo, e aí tinha um dos professores lá, que era nosso professor na escola e também era da comissão. E aí, tipo, a gente deu um rolê, a gente foi pra um lugar comer um lanche na praça, e aí começamos a contar história de terror, e aí ele falou, ó, quem quiser voltar agora, volta com o outro professor, né? Sim. Quem ficar vai ficar comigo, não vai embora depois, vamos bater papo e amanhã tem que aguentar jogar. Tá bom, aí a gente ficava. E aí, o professor sem noção, né? E a gente ficou até tarde contando história de terror também, e vai a gente voltar pra escola. Sabe, todo mundo sozinho, né? Não, pra dormir, pra jogar. E 1 hora, 2 horas da manhã pra levantar 6 e jogar, né? E a gente voltando com o professor, né? E a gente tinha contado história, até o tio da barraca de dog lá tinha contado história com a gente, né? Do podrão lá do X, tudo lá. Sim. Aí a gente voltando, e era uma praça, e a gente tinha meio que dar um contorno na praça e pegar a primeira rua, assim, sabe? Que é literalmente a primeira rua da cidade. E chegava na escola, muito simples, uma cidadezinha assim, sabe? Paraná lá com divisa, sei lá, Paraná com Paraguai lá, sabe? Alguma coisa assim. E aí a gente voltando, e aí me apaga as luzes da rua toda, assim, sabe? E aí, igual você falou, aquela gritaria, né? E o professor, em vez de botar ordem, ele, porra, corre! Aí a galera correndo pra escola, cara. E a gente chegou lá correndo, a gente ainda foi incomodar quem tava dormindo e incomodando e tudo mais, e não sei o que, aí beleza, né? Aí passou, aí no outro dia veio um dos caras que trabalhavam na escola, não sei o que ele era lá da escola, aí ele vem conversar, né? Quem que é o que tava gritando ontem à noite, não sei o quê. E aí foi reclamou que a gente tava gritando. Aí do nada ele falou assim, mas vocês sabem, né, que vocês estavam correndo risco, né? Aí falou, pronto, vai falar que tem assombração mesmo na rua, na escola, né?
Não, tem jaguatirica que anda por aí. Pior Tá ainda. louco, velho? Que é isso, cara? Cada história, né, Você cara? sabe que eu lembrei de uma coisa agora engraçada, cara. Como eu falei no começo, a minha mãe é de Santo Antônio da Alegria. Então Aham. a gente eu ia muito nas férias pra lá, muito. E aí todo mundo gostava de história de terror, minha família, meus primos, minhas primas, enfim, todo mundo gosta muito. E aí uma dessas vezes, foi muito engraçada essa história, ela não tem o sobrenatural, tem um pouco por conta das histórias, né? Mas foi engraçado assim no final, que aconteceu comigo. Meu primo medroso ao extremo, assim, ele era da cidade, ele morre de medo de história de terror, não gosta de ouvir, não gosta de nada de terror. E aí a gente começou a sentar para conversar num sábado à noite, assim, começamos a conversar, contar história de terror. Ele falou, eu não gosto, eu vou embora. Pegou e foi embora. E a gente lá contando, os mais velhos, os mais novos, todo mundo contando. Aí acabou, pô, vambora. Isso já era, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã. Vambora. Só que é óbvio que depois de você ouvir um monte de coisa, Tá com a sua cabeça tá, sugestionável. né? Então assim, você começa a ficar meio assim. E aí, pra chegar na casa do meu primo, a gente ia numa galera e as pessoas iam saindo assim, só que você tem que passar por um cemitério. Putz. E aí, beleza. E aí, a gente foi andando e tal, passamos pelo cemitério. Só que nessa de passar pelo cemitério, só era eu e mais 2 amigos. O resto já tinha tudo ficado pra trás. Aí o meu amigo falou assim: não vou passar aí não. Não vou passar, não vou passar. O outro eu também não vou passar. Aí eu falei: cara, vocês moram pra lá. Tipo, se eu for com vocês, vai ser muito pior. A casa do meu primo tá aqui. Não vamos, nós vamos dar a volta. Eles foram pro outro lado. Eu falei: cara, ou eu vou pro outro lado, mas dou uma volta gigante. Falei, não, vou por aqui mesmo, não tem nada. Ah, Rodrigo, não tem nada. E passei. Rogerião, eu vi todas as assombrações que você pode imaginar passaram por mim ali, né, com medo, tal, saí correndo, entrei na casa cheguei no meu primo, abri a porta quietinho, tal, para não acordar ninguém, fechei, morrendo de medo, e entrei no quarto. Quando eu cheguei no quarto, ele ficava no quarto do fundo assim, ele tava dormindo, né? Eu cheguei quieto assim, devagarzinho, já tirando o tênis, falei, mano, vou entrar assim do jeito que eu tô mesmo nessa cama. Aí ele acordou, Rodrigo, pode acender a luz, tal, não sei o quê. Aí eu peguei, acendi a luz, ele tá com aquela cara de sono. Aí ele falou assim, você ficou até agora ouvindo história de terror? Eu falei, puta, cara, ficamos, tal. Mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tal. Peguei, me troquei, falei, cara, vamos me trocar rapidinho. Troquei e tal, deitei na cama, ele deitou na cama do lado, tava na cama do lado, né? Aí eu deitei, ele, boa noite, pagou tudo e tô lá quietinho. Aí de repente, cara, ele fez assim, ele pegou uma vara de toca-boi, que tinha no quarto dele, né? Ele pegou a vara, no escuro, breu, não dava pra enxergar nada. Ele chegava e fazia tipo, encostava assim em mim e tirava, mas tipo na minha perna. Ele encostava, tava com o cobertor, ele encostava bem levinho assim e tirava. E eu falava, porra, não é possível que eu tô sentindo alguma coisa. E o medo de olhar pra baixo e ver alguém no pé ali, né? Aí eu falei, nem a pau. E eu ficava lá, tal, e ele cutucava assim, quieto, tal, cutucava, eu sentia um negócio. Eu falei, mano, não é possível. Aí teve uma hora que eu falei, Juliano, aí eu peguei e falei assim, cara, deve ser meu primo. Eu vou dar um chute no peito dele. Eu deitei assim, fui me posicionando assim. A hora que ele cutucou minha perna, eu peguei e dei um chute assim no vento, assim, não pegou nada. Flá! Aí meu primo, Rodrigo, você tá louco? Que barulho é esse e tal? Eu falei, não, você tá você tá me mexendo comigo, tá me cutucando. Não tô. Peguei e voltei, falei, cara, então beleza. E eu sentia, ele foi muito habilidoso, porque ele mexia, tipo, sei lá, na ponta do meu pé, sabe assim, era uma vara comprida, então ele cutucava assim e tal. E aí eu falei, cara, não é possível, né? Aí eu falei, virei, comecei a rezar quieto lá tal. De repente ele pegou e deu uma cutucada forte, assim, cara, deu um pulo da cama. E as camas ficavam, sei lá, 1,5 m de distância. Por aí, eu pulei da cama assim, cara, pulei na cama dele. Eu não sei nem como é que a luz acendeu, cara. Fala que é você. Cara, foi muito engraçado que ele conta isso até hoje. Mas assim, eu fiquei. Aí meu tio acordou desesperado, o que tá acontecendo? Aí meu primo ria. Eu quase chorando, desesperado. Ele falou, sou eu, calma, sou eu. Aí contou pra todo mundo, enfim, virei piada por uns dias lá. Mas é isso, né, cara? É foda. Mas assim, umas histórias assim engraçadas também, né? Foi isso. Obrigado, cara. Valeu, Prazerzaço. obrigado, cara. Vai ter próxima, valeu. com certeza. Espero que vocês tenham gostado. É isso, se inscreva, curta, fala lá qual história você mais gostou aí do vídeo de hoje. E é isso, fica pra próxima aí. Logo a gente tá nas catacumbas aí. Com certeza, vamos estar nas catacumbas e fazer um vídeo legal lá das catacumbas. Ameaça as esposas agora, vocês vão. Estarão lá com a gente. Vai ter que ir junto. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Valeu.